Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje falaremos sobre fitossanidade. Nosso convidado é o professor Daniel de Andrade, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp em Jaboticabal. Professor Daniel, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é meu, eu agradeço pelo convite, uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje. Professor, para começar o programa, explica pra gente o que vem a ser a fitossanidade. Sim, fitossanidade, ao pé da letra, né? Fito vem de planta e sanidade refere-se ao aspecto fitossanitário de uma planta. Traduzindo, a gente busca a saúde da planta, traduzindo. E a fitossanidade ela é estudada dentro da agronomia, dentro das ciências agrárias, é uma grande área. Está dentro dessa área, fitossanidade, nós nos preocupamos com o controle de pragas, com o controle de doenças, com o controle de nematóides, ali presentes nas culturas de importância econômica, como citros, soja, frutíferas de maneira geral. E a gente então, o aluno, por exemplo, que faz agronomia, ele estuda durante os 5 anos de faculdade, começando lá com as disciplinas básicas, ele vai conhecendo, por exemplo, as relações que existem entre as pragas, os insetos, os ácaros e nematóides, com a planta, para a gente poder traçar as melhores técnicas ou táticas para controlar essas pragas, essas doenças que aparecem na cultura, que indiretamente concorrem com a gente por alimento. Então, nosso objetivo é manejar, a fitossanidade busca manejar de uma forma econômica, de uma forma técnica, buscando a preservação do meio ambiente, o bem-estar de quem trabalha na agricultura. Então, a fitossanidade é um conjunto de técnicas, de informações, que é bastante amplo e existem vários segmentos dentro da fitossanidade, como posso citar a fitopatologia, a acarologia, a entomologia, cada um com a sua especialidade, buscando entender, então, essas relações que existem entre as pragas, que nós falamos que são pragas, mas na verdade são organismos que estão ali presentes na cultura, e indiretamente concorrem com a gente por alimentos. A gente busca, então, fazer o controle de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais eficaz, sempre pensando também na parte econômica do produtor, de quem depende da agricultura, e também pensando no contexto, ali no ecossistema, e com o objetivo final de produzir um alimento que seja saudável, sem contaminação, com a maior qualidade possível, para que isso venha a melhorar a nossa saúde, a saúde da população de uma maneira geral. E muito se critica a questão do uso ainda de agrotóxicos, de venenos, e a fitossanidade vem trazer alternativas para isso. Sim, dentro da fitossanidade é bastante amplo, é um contexto bastante amplo. Então a gente tem a parte que o produto fitossanitário, a agricultura que desenvolveu muito nos últimos anos em função do uso de produtos fitossanitários, de agrotóxicos, como algumas pessoas dizem, outras chamam de veneno também, mas a agricultura desenvolveu muito, principalmente após a Segunda Guerra para cá, desenvolveu muito a agricultura devido ao uso de produtos fitossanitários. Hoje em dia, nós dependemos, infelizmente, do uso, às vezes de uma forma até indiscriminada, mas nós dependemos para produção de alimentos, para aumento da produtividade nas áreas, tanto no Brasil como outros países também. E dentro da fitossanidade, a gente busca um meio termo em que se possa buscar outras ferramentas, como por exemplo o controle biológico, controle natural, que pode auxiliar na redução de produtos fitossanitários. E quando for utilizar o produto fitossanitário, a gente procura também utilizar de uma forma mais correta possível, como se fosse tomar um medicamento. Você tomar na hora certa, no momento correto, na dose correta, para que isso seja bom. Um uso mais sustentável, vamos dizer assim, dos agrotóxicos, justamente, de repente. Um uso sustentável, procurando então você colocar o produto ali no alvo, onde você realmente quer controlar, não, evitando, por exemplo, contaminação do solo, contaminação das águas, contaminação do meio ambiente, do ecossistema. Então, a fitossanidade também se preocupa muito com isso, em utilizar o produto de uma forma correta, na dose correta, se preocupando com
as pessoas que estão trabalhando e principalmente quem vai consumir esse alimento depois, que somos nós, e isso, um alimento saudável é fundamental para uma saúde boa. E o pequeno produtor, ele teria, professor, né? Estamos dentro da universidade, desenvolvemos alternativas, novas técnicas, mas isso chega ao pequeno produtor para que ele consiga adotar novas técnicas fitossanitárias, por exemplo? Sim, na verdade, se você buscar na história, nós, muitos anos atrás, a gente não dependia de produtos químicos para a agricultura. Sempre a agricultura, o produtor plantava, colhia, utilizava produtos ali mesmo do que a própria natureza fornecia e desenvolvia a sua própria forma de manejar as pragas. Depois da Revolução Verde, que foi após a Segunda Guerra, houve assim, um crescimento muito grande no uso de produtos fitossanitários que tem o seu lado bom, porque isso permitiu que a agricultura se desenvolvesse e produzisse alimento para bilhões de pessoas aí na Terra. Mas tem esse outro lado, o ruim, que é o uso, muitas vezes, às vezes indiscriminado, de uma excessivo, uma forma não técnica, de uma forma não ecologicamente não adequada. Então, isso, para o pequeno produtor, existem alternativas, hoje em dia, que já foram são estudadas desde muito tempo. Você pega, posso chutar mais ou menos uns 100 anos atrás, já se tem controle biológico, no qual você pode utilizar, por exemplo, inimigos naturais, ácaros ou insetos, que podem ser criados na própria propriedade para serem liberados na cultura. O que às vezes acontece é que às vezes não tem uma forma dessa informação chegar. Falta um pouco, às vezes, também, na nossa opinião, que falta essa ligação entre a pesquisa e o pequeno produtor, que realmente vai ser o usuário da tecnologia, que seria a parte de assistência, né, de levar esse conhecimento até o pequeno produtor. Realmente existe essa pequena falha entre o conhecimento que a gente desenvolve e esse conhecimento chegar até o pequeno produtor. Obviamente que a gente trabalha para isso, a gente realiza cursos, palestras, faz divulgação em cooperativas, todas as formas possíveis que a gente conhece, a gente procura divulgar para que o pequeno produtor tenha acesso. Hoje está cada vez mais fácil com a tecnologia, internet, hoje é fácil ter acesso. Está mais acessível também, no sentido de baratear também o custo dessas novas técnicas também. Sim, está cada vez mais fácil. O produtor hoje em dia, mesmo aquele pequeno produtor, a gente que está sempre trabalhando com esse pessoal, a gente sabe que eles estão cada vez mais informados, estão assistindo mais televisão, estão buscando informação na internet, tem melhorado cada vez mais essa deficiência entre o que é desenvolvido, por exemplo, na academia, na universidade, e o que é levado para o pequeno produtor. E tanto que tem vários pequenos produtores que têm cada vez mais assim, melhorando de renda, melhorando a qualidade dos seus produtos. A gente observa que, apesar de ser lento, tem melhorado muito nos últimos anos essa questão de levar a informação que a gente desenvolve para o pequeno produtor. E um pouco mais da aplicabilidade das técnicas, das alternativas que vocês desenvolvem dentro da universidade com a fitossanidade e esse pequeno produtor, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós falamos sobre fitossanidade com o professor Daniel de Andrade da Unesp em Jaboticabal. Uma das medidas preventivas trabalhadas dentro da fitossanidade é a defesa fitossanitária. Nós conversamos com o professor Marcelo da Costa, também da Unesp de Jaboticabal, no quadro Ponto de Contato para conhecer um pouco mais sobre essa técnica. A defesa fitossanitária ela é uma das estratégias utilizadas dentro da fitossanidade para evitar que tenhamos maiores problemas com pragas nas culturas agrícolas de países. Então, pensando especificamente no Brasil, nós temos aí a possibilidade de receber pragas para diversas culturas, como acontece com as lavouras florestais, ou as lavouras de algodão, soja de baixo custo, ou mesmo aquelas frutíferas e as olerícolas.
uma vez que o Brasil tem uma grande fronteira agrícola com países produtores dessas culturas, falar em Argentina, falar em Uruguai, falar em Paraguai, são países que também têm agricultura forte e que podem ter lá nos seus países pragas que nós não temos aqui no Brasil. Então, a defesa fitossanitária ela atua, sobretudo, nas áreas de fronteira, fiscalizando produtos de origem pecuária ou agrícola, no nosso caso, principalmente os agrícolas, né, para que não entre no nosso país material que contenha eventuais pragas, ovos ou qualquer produto de natureza vegetal, animal ou mesmo os fungos, bactérias, né, que possam causar então prejuízos futuros nas nossas lavouras. O conceito de tecnologia de aplicação ele visa a correta colocação do produto fitossanitário no alvo, uma vez que esse produto então ele é estranho ao ambiente, né, na quantidade necessária, quando e se for necessário, de forma econômica e com mínimo de contaminação ambiental. Isso porque, como então já é um investimento, já é a colocação de um produto estranho ao ambiente, nós não podemos fazer um dano maior do que a própria praga faria. Então, visando, né, uma vez que seja necessário o tratamento fitossanitário em uma determinada lavoura, né, por conta de um organismo não desejado naquele momento está ocorrendo em população suficiente para causar um dano. E nós fazemos um investimento em produto, em máquina, em pessoas, em recursos de maneira geral, para poder fazer o controle desse organismo, nós não podemos fazer um impacto maior do que o próprio organismo faria na lavoura. Então, o que a gente visa é colocar o mínimo produto possível, sabendo onde está o problema fitossanitário, quer seja um inseto, um ácaro, ou um fungo, uma planta daninha, né, em que momento ele está do seu estágio de desenvolvimento, em que momento ele é mais problema na cultura, né, para que a gente procure colocar, então, somente o produto fitossanitário nesse local, nesse momento, nessa fase do problema fitossanitário, né, usando a menor quantidade de recursos possível, né, diminuindo os custos, então, diretos aí para o produtor rural, também para o setor agropecuário, que naturalmente reflete em custos para o país, né, que se a gente conseguir fazer uma economia, naturalmente economia de divisas, que vai refletir, então, numa maior lucratividade para o agricultor, para o estado onde ele está lotado, prefeitura e para todo o país, inclusive com poupança de recursos naturais e também um menor impacto ambiental direto e indireto. Professor, o professor Marcelo exemplificou com a questão de como essa tecnologia ela tem sido aplicada, tanto no nível de fronteiras quanto para esse pequeno produtor, mas é importante a gente pensar no controle das pragas, que é um primeiro trabalho da fitossanidade. Como que isso tem sido feito, pensando na nossa agricultura de um modo geral? Sim, a agricultura, é um problema que existe há muitos anos, problema com pragas, que a gente chama de pragas, mas na verdade são, como eu falei anteriormente, são organismos que estão vivendo ali. E nós temos no Brasil, principalmente no Brasil, alguns fatores que vale a pena mencionar para entender, que na verdade é uma conjuntura que você precisa entender no momento que você vai manejar a praga. Não é simplesmente você vai comprar um produto químico e vai aplicar sem nenhum cuidado, sem nenhum embasamento técnico. Na verdade, você precisa ter uma série de informações, entendendo, por exemplo, por que esses organismos estão ali na cultura, por que estão ocasionando prejuízo e como as melhores estratégias para isso. A gente tem o conceito do manejo integrado de pragas, que já faz pelo menos uns 60, 70 anos que vem sendo desenvolvido, que refere-se ao manejo de uma forma ecologicamente correta, buscando técnicas e alternativas que podem ser utilizadas de maneira harmoniosas ali no sistema, onde você vai procurar a forma que você vai controlar de maneira que você interfira menos no ambiente. E para isso nós temos o controle biológico, nós temos a tecnologia de aplicação, como foi mencionado. A tecnologia de aplicação, o que é? Ela vai desenvolver, por exemplo, equipamentos como pulverizadores, picos ou pontas de pulverização, vai trabalhar nessa tecnologia de forma a levar a quantidade necessária para a planta, de maneira que controle a praga, não de uma maneira excessiva,
para que haja escorrimento. Indiscriminada, não indiscriminado, seria isso? deriva, pode ter contaminação da pessoa que está trabalhando, consequentemente, esse produto ele pode ter resíduo. Então, tem uma série de fatores que a gente trabalha lá buscando melhorar isso cada vez mais. Essa qualidade da aplicação, usar de maneira correta, se necessário. A gente não sai recomendando o produto. Primeiro, a gente precisa fazer uma avaliação, por exemplo, da área. Como é que está o nível de infestação de uma determinada praga, um determinado inseto, ácaro, enfim. E a gente faz um monitoramento, a gente faz um manejo, para depois a gente fazer o manejo. A gente vai determinar esse nível de infestação, ver se ele está ocasionando o nível de dano está acima do permitido. E ali você vai, então, fazer a recomendação do produto que seja recomendado para a cultura, na dose correta e aplicado com o melhor equipamento possível. No caso, pode ser um pulverizador, seja um pulverizador tratorizado, costal, uma série de tecnologias que podem ser utilizadas. E você também você atua nessa parte de aplicação e você também pode atuar na parte de conhecer melhor. A gente até brinca assim que, no caso, esses insetos eles vão ser os nossos, entre aspas, os nossos inimigos, né? A gente vai precisar controlar. Então a gente precisa entender o nosso inimigo, entender como é a sobrevivência dele na cultura, qual que é o alimento dele, do que ele realmente se alimenta na planta, conhecer toda a ecologia, todo o comportamento, toda a distribuição desse inseto, dessa praga na sua área, para que você possa traçar as melhores alternativas para controlar esse para garantir organismo. a sustentabilidade que falamos no bloco anterior. Sim. E um dos trabalhos de vocês está voltado para a citricultura. Citricultura. No sentido de combater o grande vilão que vinha sendo o HLB, Sim. as pragas na citricultura. Em que medida, professor, o trabalho de vocês, né, levando em consideração o conceito da fitossanidade, contribuiu para a citricultura? Sim, a gente pensa, a citricultura é uma cultura extremamente importante para o Brasil, especialmente para o estado de São Paulo. O Brasil é o principal produtor de citros e de suco, um dos principais exportadores de suco. Então a gente tem uma preocupação muito grande em manter essa cultura, porque ela gera muitos empregos, tanto diretos como indiretos. É extremamente importante para a cadeia agrícola, esse setor é extremamente importante. E nós, dentro da fitossanidade, trabalha para que essa cultura seja cada vez mais importante e continue mantendo patamares de produtividade cada vez mais altos. Então a gente sabe que é uma cultura que nos últimos anos tem sofrido muito com alguns problemas de ordem fitossanitária, como por exemplo o HLB, que é uma doença transmitida por um inseto, no caso o psilídeo, um psilídeo conhecido como psilídeo, transmite uma bactéria que vai ocasionar uma doença. No momento que essa doença aparece na planta, ela não tem mais cura. A forma de controlar essa doença é você combatendo o inseto, porque uma vez na planta, você é obrigado a arrancar a planta, porque uma planta ela pode ser fonte de inóculo para outro inseto transmitir essa doença para outras plantas e pode infectar fazer um efeito multiplicador. Todo o pomar. Então é um prejuízo muito grande. Às vezes a planta está em plena produtividade, você tem que arrancar essa planta. Então é um prejuízo muito grande que o produtor investiu, plantou essa muda, preparou. Quando ela está em plena produção, você é obrigado a arrancar quando aparece a doença, porque senão você pode literalmente perder todo o pomar. Uma doença que apareceu no Brasil em 2004, foi registrada agora em 2004, tem basicamente 10 anos, estamos fazendo 10 anos agora que essa doença apareceu no Brasil, e ela mudou totalmente os modelos de controle de pragas, porque foi necessário aumentar o número de aplicações de inseticidas, de monitoramento, a mão de obra aumentou bastante também nesses últimos anos, que nos causa preocupação. Hoje nós já entendemos melhor a biologia da praga, os aspectos ecológicos da praga, já entendemos também a doença na planta, como é que ela funciona. O crescimento em termos de informação nos últimos 10 anos foi muito grande. Então a gente já entende muito bem melhor essa doença transmitida por esse inseto. A gente envolve dois aspectos. O inseto, que é o transmissor, e a bactéria que está ali presente na planta.
Então a gente sempre faz trabalhos buscando entender melhor a biologia, comportamento e também essas relações com o ambiente como um todo. E essa preocupação com o citro faz com que a Unesp Jaboticabal tenha uma grande expertise nessa área. Inclusive, vocês realizam eventos voltados para a fitossanidade em citros, mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos com o professor Daniel de Andrade, da Unesp em Jaboticabal, sobre fitossanidade. Professor, falávamos da questão do citro, que é uma grande área de estudo, de pesquisa de vocês dentro da Unesp de Jaboticabal, e vocês vão sediar mais uma vez, pela 4ª edição, um evento de fitossanidade em citros. Eu gostaria que o senhor pontuasse para a gente qual tem sido a importância da realização desses eventos, voltado tanto para o grande quanto para o pequeno produtor dessa área. Sim. Agora, em 2014, nós vamos ter o 4º simpósio sobre fitossanidade em citros. Esse simpósio começou em 2008, ele é bianual e ele sempre envolve pessoas ligadas diretamente com a citricultura, no caso, produtores, técnicos, professores, pesquisadores, alunos de graduação, de pós-graduação. E a gente sempre vem notando uma participação cada vez maior desse público, que é uma forma da gente divulgar os nossos trabalhos. A gente pode, quem tem trabalho de pesquisa, pode enviar trabalho, pode publicar resumo durante a semana. E a gente recebe pessoas importantes da área. E esse ano, especificamente, a gente vem falando um pouco sobre a crise vivida no setor nos últimos anos, em função de aumento de custo de mão de obra, de problemas de ordem fitossanitário. A gente vai trabalhar esse ano, vai dar oportunidade para que o setor, lá em Jaboticabal, em setembro, converse, busque alternativas para que o setor seja cada vez melhor e não entre nessa crise que nós estamos vivendo nos últimos anos e devido à importância da citricultura. Uma preocupação também econômica, vamos assim dizer, por ser um certeza. dos maiores produtos exportados do Brasil, levar a nossa marca, e então exige essa preocupação também, né, pelo lado da saúde da planta, vamos assim dizer, né, do alimento. Com certeza. Especificamente, esse ano nós vamos, dentro da fitossanidade, nós vamos ver que nós podemos contribuir para que a citricultura permaneça cada vez mais forte no Brasil, ajudando a melhoria, por exemplo, em redução de custo, a aplicação de produtos de maneira correta, a qualidade do suco é muito importante, porque a gente exporta grande parte desse suco produzido, então alguns produtos não são permitidos, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, então a gente precisa estar sempre trabalhando com isso, conscientizando o pessoal que trabalha nessa linha, os citricultores, os técnicos, de maneira geral. Esse ano, para você ter uma ideia, nós teremos a participação, devido à importância do tema, logo a palestra de abertura, nós vamos ter o ministro da Agricultura presente, que é o senhor Nery Geller. Ele vai fazer a palestra de abertura, ele está bastante envolvido com citricultura, sabe que o setor está vivendo um momento difícil, precisa ser revisto alguns pontos para que se mantenha cada vez mais forte. É importante esse diálogo do governo brasileiro com a universidade também, para trocar essa experiência, como a gente frisa bastante aqui no programa Diálogos, e a área da citricultura merece também essa atenção, esse diálogo, esse intercâmbio. Com certeza. Na verdade, nós somos dependentes, né, do governo, que faça, por exemplo, essa extensão de levar o conhecimento até o pequeno produtor. A gente depende totalmente do governo, e é importante que ele saiba, muitas vezes, que o setor não está muito bem, precisa ser melhorado, precisa ser revisto alguns pontos, e a nossa ideia dentro desse evento esse ano é isso, é abrir espaço para que as pessoas influentes dentro da citricultura, que envolve desde políticos, pessoas ligadas ao governo, até grandes produtores, empresas que produzem produtos fitossanitários, as grandes empresas também que vendem produtos, o agricultor e nós da pesquisa, todos ligados, buscando melhorar a citricultura e que ela seja cada vez mais competitiva, mais importante para o Brasil. E nós vamos ter vários outros palestrantes, pesquisadores, nós vamos ter pessoas ligadas à produção mesmo de citros, agricultores que têm aí tradição já na citricultura,
Nós vamos ter um pesquisador que foi convidado, que ele vai vir da Espanha para fazer uma palestra para a gente, para dizer como que eles trabalham, já que a Espanha é um grande produtor de citros também, para trazer algumas informações que talvez a gente não saiba ou que venha contribuir. Enfim, o objetivo geral é trocar informações, trocar ideias, divulgar essa problemática que a citricultura está bem vivendo e, com isso, fazer com que os estudantes também de graduação, de pós-graduação, fiquem cada vez mais ligados, tenham esse contato com os produtores, com o pessoal, com os pesquisadores, com toda aquela cadeia. Então é uma ótima, eu vejo como uma excelente oportunidade para divulgar, para conversar e para debater sobre assunto que a gente não é em todo momento que a gente pode contar com isso. Então, eu vejo como uma excelente oportunidade. E quem tiver interesse é só entrar no site da FUNEP, que é a fundação da Unesp, dentro da Unesp lá de Jaboticabal, pelo www.funep.org.br. Tem todas as informações, pode fazer a inscrição para participar do evento de vocês. Todas as informações você encontra lá na FUNEP, ou diretamente com a gente também. Você pode entrar lá no site da FCAV, procurar pelos professores que são coordenadores, e a gente passa todas as informações possíveis. A pessoa pode mandar trabalho para participar, com resumo, todas as informações de deslocamento, de como chegar, de hospedagem, de o que for possível fazer, nós estamos disponíveis e faremos com muita satisfação. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa, parabenizando pela ação que vocês desenvolvem, que o evento seja mais uma vez um sucesso lá em Jaboticabal e trazendo a discussão para o Brasil inteiro também. Sou eu que agradeço, em nome da faculdade, da FCAV, pela oportunidade. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o que é fitossanidade, reveja o programa em nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.